Ora, boa tarde, bem-vindos a mais uma aula prática. Desta vez, e uma vez que nos estamos a aproximar da Páscoa, e sendo Portugal um país tão rico e com uma diversidade gastronómica tão grande, vamos começar aquilo que eu chamo a saga dos folares. Nós temos diversos tipos de folares no nosso país, folares doces, folares salgados, e como podem ver, vou começar por um folar salgado. Hoje iremos fazer 3 folares. Começarei por este primeiro folar, que será um folar salgado, ou chamado folar de chaves. Depois irei fazer um folar também rápido, que precisa de muito pouco tempo para levedar, que é o chamado folar batido algarvio, ou seja, ele é praticamente batido, ele fica mais mole, não é tão amassado, que é o folar batido, que é um folar muito típico da zona da Serra. Depois irei fazer um folar típico alentejano também. Na próxima sessão faremos então o tão afamado folar de olhão. Começando pelo primeiro folar, e eu vou utilizar uma receita que não era minha e que não se encontra na maioria dos manuais. Eu devo agradecê-la à avó Leonor, que infelizmente já cá não está entre nós, mas foi a avó Leonor que me ensinou a fazer estes magníficos folares de chaves. E então o que é que nós temos aqui para fazer os folares de chaves? Temos aqui 750 gramas de farinha. Temos aqui, e eu optei, tal como ela fazia, por usar manteiga sem sal. Porquê? Porque o folar de chaves já leva muita gordura de porco. Leva os enchidos, leva o chouriço, o salpicão, leva o presunto de chaves. Neste caso eu não vou usar presunto de chaves, mas pronto, fica a intenção. Portanto, manteiga sem sal, os ovos, o presunto, o salpicão, sal e leva fermento de padeiro. Eu optei por substituir o fermento de padeiro pela massa mãe. Vamos então aqui começar a nossa operação, que é colocar a massa mãe no meio da farinha de tal como eu disse. Coloquei então a massa mãe. Vou colocar sensivelmente 6 gramas de sal e não vou colocar muito por causa dos enchidos do salpicão e do presunto. Vamos colocar a manteiga previamente amolecida, mas não quente, portanto ela não deve estar quente, e os ovos, 6 ovos. Primeiro vamos começar a envolver com a colher. Para incorporarmos, vamos incorporando tudo. Estamos então a envolver a nossa massa, a amassar. Se houver necessidade, e ela está a necessitar uns pingos de água morna. Até obtermos uma massa elástica e que não se agarre nem à tigela nem à mão. Isto vai demorar algum tempo, este processo, cerca de 20 minutos. Terminado de amassar e tendo a massa desta consistência, o que é que nós vamos fazer? Vamos reservá-la, podemos polvilhar com um pouco de farinha. Vamos tapar com película aderente e reservar em local quente durante cerca de 2 horas e meia a 3 horas, até que ela duplique o seu volume. Ora, estamos de volta. Desta vez vamos fazer então um folar batido algarvio. Temos aqui 500 gramas de farinha, raspa de meia laranja e de meio limão,
180 gramas de açúcar, canela, erva doce, 2 ovos, um cálice de medronho, 100 gramas de manteiga sem sal derretida, 2 decilitros de leite e chá de canela, laranja e limão, 5 gramas de fermento. Vamos então começar esta operação. Vamos então começar a nossa operação. Vamos colocar o açúcar, a canela em pó. Vou tirar a tampa porque é mais fácil. Sejam generosos. Uma colher bem cheia de canela em pó. Com a erva doce não podemos ser tão generosos, temos que ter algum cuidado para que depois não fique amargo. E vamos deitar erva doce. Na erva doce não vamos ser tão generosos para que não fique amargo. A raspa da laranja e do limão. E vamos envolver. Como o próprio nome indica, isto é um folar batido, não vamos ter necessidade de colocar a nossa mão aqui dentro. Então, o que é que vamos fazer agora? Colocar aqui no centro o fermento. E vamos desfazer o fermento com um pouco do chá morno da laranja e do limão, com a canela. Está desfeito o nosso fermento. Vamos adicionar o cálice do medronho. Cheirinho bom. Os ovos. E a manteiga derretida, mas nunca quente. Ela já deve estar fria quando nós a colocamos aqui. E vamos começar então a bater. Como o próprio nome indica, ele é folar batido. Temos de começar de início, tem que ser com algum cuidado, para não fazermos asneiras. Nossa massa, e agora vamos adicionar o leite. Adicionamos o leite de uma só vez, está na quantidade correta, e vamos bater. Se houver necessidade de adicionarmos mais líquido, vamos então colocando chá, porque não há propriamente uma quantidade. Nós podemos dizer que são cerca de decilitro e meio de chá. Mas, como estão a ver, ele vai necessitar de mais um pouquinho de chá. Não muito, mas vai necessitar. Tem um aroma espetacular ao citrino e ao medronho. Mais um pouquinho, e agora eu vou só bater durante 2 a 3 minutos para obter o ponto desejado. Ora, estamos então com a massa no ponto, já está a abrir bolhas. Eu vou parar de bater para vocês possam ver. Aqui, abri uma, portanto, já está a fazer bolhinhas. Vamos então raspar com cuidado toda a massa que fica no bordo, uma colher. Vamos tapar com película aderente e deixar descansar cerca de 1h30 antes de colocarmos nos tachos previamente untados e forrados, pelo menos com o fundo forrado, antes de levarmos então ao forno. Até já! Vamos então fazer amassar o último dos 3 folares, o folar alentejano.
Isto é um folar da zona de, apesar de ser Alentejo, faz fronteira com o Algarve. Isto é um folar do concelho de Almodóvar. Portanto, temos aqui 500 gramas de farinha de trigo. Vamos adicionar então, eu piso mais neira. Vamos então fazer o terceiro folar, que é um folar, apesar de ser do Alentejo, é numa zona fronteiriça com o Algarve, é um folar do concelho de Almodóvar, e é um folar que leva 500 gramas de farinha, 5 gramas de ferme-pã, um cálice de medronho, a raspa de um limão, um ovo, 80 gramas de manteiga, 2 decilitros de chá de leite com laranja, limão e pau de canela, o chá de leite, depois temos 150 gramas de açúcar, erva doce e canela em pó. No momento de tender e depois deles estarem tendidos, vamos então polvilhá-los com um pouquinho de amêndoa filetada ou amêndoa laminada. Vamos então proceder à mistura. Vamos misturar em primeiro lugar o açúcar, a raspa do limão, vamos adicionar a canela e não vamos ser tão generosos como fomos há pouco, portanto muito menos. A erva doce, para além de não podermos ser muito generosos, depois vai ficar a amargar, é só mesmo um toque. Não foi menos. Okay. E vamos misturar estes ingredientes. Se entretanto depois abrir um buraco aqui no meio da farinha, onde vamos colocar o fermento. Vamos dissolver este fermento com um pouco deste chá de leite morno. Envolver com um bocadinho de farinha. Está. Vamos adicionar o cálice do medronho, o ovo e voltamos a envolver. Este tem uma particularidade. Quem tiver força de braços não necessita de colocar as mãos na massa. Eu sinceramente prefiro colocar as mãos na massa, mas isso é um gosto próprio. Vou então introduzir a manteiga. E voltamos a envolver. E quando chegamos a este ponto, aquilo que eu gosto de fazer e vou fazer é meter literalmente a mão na massa. E agora vamos envolver bem com a farinha com este chá, aos poucos, até obtermos uma massa homogénea que não se agarra às mãos nem à parede do alguidar. Terminado então o processo, é este o aspecto da nossa massa. Vamos polvilhar com um pouco de farinha, tapar, vou fazer aqui uma cruz para que ele cresça e vamos então deixá-lo repousar cerca de hora e meia. Já passaram as 3 horinhas. Vamos então tender os nossos folares. E a primeira coisa que vamos fazer, eu não vou fazê-los muito grandes, então vou dividir esta massa em 3. E vamos então aqui à parte da introdução
dos enchidos. Mais um pouquinho. Vamos aqui introduzir e incorporar no nosso folar as carnes. Gosto deles bem recheados. Se é um folar de carnes, é para nós encontrarmos as carnes no folar. E vamos dispô-los num tabuleiro polvilhado com farinha, para eles voltarem então a levedar. Depois de envolvidas as carnes, vamos então deixar descansá-los por mais cerca de 1 hora, tapados com um pano, e antes de ir ao forno vamos pincelar com ovo batido. O nosso folar batido acabado de sair do forno, agora vamos desenformá-los para que eles possam arrefecer. Aqui temos o nosso folar de Almodóvar pronto para ir para o forno. E no forno temos os nossos magníficos folares de Chaves. Estão lindíssimos, estão a cozer neste momento e iniciaram agora o processo de cozedura. Temos aqui os nossos folares algarvios batidos. Portanto, depois da massa ter crescido, untámos 2 tachos com manteiga, polvilhámos com farinha, dividiu-se a massa pelos 2 tachos, colocou-se ao centro um ovo cozido e está pronto para ir então ao forno. Vamos agora só aqui tender os nossos folares de Almodóvar. A massa já está boa, vamos retirá-la para a bancada. Bonita. E vamos dividi-la em 2 partes. Farinha. Bancada com farinha, mas o que é que vamos fazer? Dividir em 2. Reservamos uma. E esta aqui vamos cortar um pouquinho para reservarmos, para fazermos então a decoração do nosso folar. Como é que ele é feito? Vamos estendê-lo. Rodando com a palma da mão e dispolar aqui. Se agarrar um ovo cozido e vamos colocar ao centro. Agora utilizando a massa, cortamos, fazer 2 trancinhas. Que vamos colocar em cima do nosso folar. Vamos deixar fintar então por cerca de meia hora, a 40 minutos. Vamos pincelar com